Seja bem-vindo, meu nome é Gabriel Rodrigues e você está no canal Pregando Evangelho. Esse vai ser mais um estudo acerca dos atributos de Deus e eu quero examinar o momento mais agonizante de Jesus antes dele sofrer na cruz do Calvário. E esse episódio, meus irmãos, das Escrituras, ele está registrado em Mateus 24 e Mateus 14. Porém, o evangelista Lucas, ele dá mais detalhes acerca dessa agonia de Jesus. E vamos primeiramente agora ao texto bíblico do nosso estudo. E saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passe de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Estando ele em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Lucas capítulo 22, do versículo 39 ao versículo 44. E esse jardim fica do lado ocidental do ribeiro de Cedron, defronte do monte Moriá, onde ficava o glorioso templo. A palavra, meus irmãos, Getsêmen, significa prensa de azeite e lagar de azeite. Foi neste lagar aonde as azeitonas eram esmagadas que Jesus experimentou a mais intensa agonia. E os evangelistas registram que Jesus ia a esse lugar com muita frequência em companhia dos seus discípulos e apóstolos. E veja agora comigo palavras na língua original que os escritores bíblicos usaram para descrever a agonia de Jesus no Getsêmen. Em Marcos capítulo 14, versículo 33, a palavra ektambeo, ela significa sentir terror, estar maravilhado. Traz a conotação de alguém estar assustado, estar perplexo, estar completamente perplexo, pasmo, assustado com muito terror. E em Mateus 26, no versículo 37, a palavra lupeo, de alguém profundamente triste, traz o significado de agonia e angústia. E após analisarmos essas palavras na língua original que foram retratadas sobre a agonia de Jesus, o que havia nesse cálice que fez o nosso Senhor tremer dessa maneira? Ao longo da história da igreja, algumas pessoas comentaram que o cálice representava a cruel cruz romana, as torturas físicas que Cristo previu, as chibatadas em suas costas, a coroa de espinhos perfurando a fronte da sua cabeça e os cravos que perfurariam suas mãos e seus pés. Contudo, meus irmãos, aqueles que creem que essas coisas eram a fonte da angústia de Jesus no Getsêmen não compreenderam ainda o significado da cruz. Por exemplo, nos primeiros séculos da igreja primitiva, milhares de cristãos morreram em cruzes. E é dito que Nero os crucificava de cabeça para baixo e cobria-os com piche e os incendiava para fornecer luz para a cidade de Roma. Desde então, meus irmãos, ao longo das eras, um incontável fluxo de cristãos experimentando indizíveis torturas e ainda assim, tanto amigos como inimigos testemunhavam que eles morriam corajosamente. E agora nós devemos crer que seguidores do Messias enfrentaram tais mortes cruéis com alegria indizível, enquanto o capitão da nossa salvação está se acovardando em um jardim, temendo as mesmas torturas que os seus discípulos suportaram com alegria. Será mesmo que Jesus Cristo estava temendo chicotes, espinhos, cruzes e lanças? Ou o cálice teria algo a mais que nós devemos analisar com mais cautela esse texto bíblico? O próprio Jesus encoraja os cristãos a se regozijarem diante da perseguição. Olha o texto bíblico. Mateus capítulo 5, no versículo 11. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentirem e disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. O livro dos Mártires, por exemplo, de John Foxe, relata que no período pós-apostólico surgiu o anseio dos cristãos de se unir a Cristo através do martírio. Veja essa citação muito famosa que eu separei para incluir nesse estudo. Assim, ao chegar a Esmirna, escreveu à igreja de Roma, exortando aos cristãos a não lançar mão de meio algum, a fim de livrá-lo do martírio, evitando de privá-lo daquilo que ele mais almejava e esperava. Agora começa a ser um discípulo.
Não me interesso por nada do que é visível ou invisível, para que possa apenas conquistar Cristo, que sobrevenha a fogueira, a cruz, que venham as feras selvagens, que venham a quebra de ossos e a dilaceração dos ombros, que venham a trituração do corpo inteiro, que assim seja. Quero apenas conquistar Cristo Jesus. E essa fala foi proferida por Inácio de Antioquia. E mesmo em meio à tortura, Deus dá ao seu povo uma alegria e uma paz sobrenatural. Então, como nós, meus irmãos, podemos entender corretamente esse cálice que Jesus tremeu diante dele? Primeiro nós devemos ir ao Antigo Testamento. O cálice simbolizava bênçãos de Deus e outras vezes da fúria da sua ira. A palavra que é utilizada na língua original para se referir ao cálice, e essa palavra aparece 33 vezes no Antigo Testamento. Vamos ver alguns textos bíblicos que eu separei. Jó capítulo 21, no versículo 20. Seus próprios olhos devem ver a sua ruína e ele beber do furor do Todo-Poderoso. Isaías capítulo 51, versículo 17. Desperta, desperta, levanta-te, ó Jerusalém, que da mão do Senhor bebeste o cálice da sua ira, o cálice de atordoamento e o esgotaste. Jeremias capítulo 25, versículo 15 ao 16. Porque assim me disse o Senhor, o Deus de Israel, toma da minha mão este cálice do vinho do meu furor e darás a beber dele a todas as nações às quais eu te enviar. Para que bebam e tremam, que enlouqueçam, por causa da espada que eu enviarei para o meio delas. Jeremias capítulo 49, versículo 12. Porque assim diz o Senhor, eis que os não estavam condenados a beber o cálice, totalmente o beberão, e tu serias de todo inocentado. Não serás tido por inocente, mas certamente o beberás. Lamentações capítulo 4, versículo 21. Regozija-te e alegre-te, ó filha de Edom, que habita na terra de Uz. O cálice que se passará também a ti, embebedar-te-ás e desnudarás. Lamentações capítulo 4, versículo 21. Jesus tinha conhecimento de todas essas ilustrações do cálice no Antigo Testamento, pois ele é o verbo vivo. O próprio apóstolo Pedro, quando Jesus estava prestes a ser entregue pela traição de Judas, cortou a orelha de Malco. E a coragem impetuosa de Pedro mostra um equívoco do apóstolo, mostrando a falha em entender a centralidade da morte de Jesus. Veja o texto de João capítulo 18, no versículo 10. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro, mete a espada na bainha, não beberei porventura o cálice que o Pai me deu? E esse cálice era a santa ira de Deus contra o nosso pecado, que deveria cair sobre a nossa cabeça. E Isaías confirma isso no seu livro. Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías capítulo 53, versículo 5. E após Jesus orar intensamente, suando gotas de sangue, ele se submete à vontade do Pai e ele se rende ao seu soberano e eterno propósito. Jesus, meus irmãos, ele estava dando a sua vida por resgate de muitos. Jesus, o impecável, estava se tornando pecado. Isso é, objeto da ira de Deus. Vamos ao texto de 2 Coríntios. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E é importante nós ressaltarmos que Jesus não se tornou um pecador transgressor da lei de Deus, mas ali no Calvário, Cristo levou os pecados daqueles que creriam em seu nome, meus irmãos. As pessoas, algumas vezes, elas pensam e até pregam que o Pai olhou do céu e testemunhando o sofrimento que foi imposto sobre o seu Filho pelas mãos dos homens e considerou aquelas aflições como pagamento pelos nossos pecados. Isso é heresia do pior tipo.
Pois Cristo satisfez a justiça divina, não meramente suportando as aflições dos homens, mas também, irmãos, suportando a ira de Deus. E é preciso mais do que cruzes, cravos, coroas de espinhos e lanças para pagar o preço pelo pecado. O crente não é salvo simplesmente por aquilo que os homens ou os romanos fizeram a Cristo lá na cruz, mas pelo que Deus lhe fez. Ele o esmagou sobre a força total da sua ira contra nós. O preço do resgate foi pago para Deus, para satisfazer a sua justiça, a sua ira santa contra o pecado. E ao pagar, Cristo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. E Deus tratou Cristo como se ele fosse um pecador. Deus tratou Cristo como se ele fosse o transgressor da lei. A ira, meus irmãos, que nós merecíamos por toda uma eternidade por causa dos nossos pecados, dos nossos infinitos crimes cometidos contra Deus, foram derramados em Cristo Jesus lá no Calvário. E Jesus bebeu o cálice por completo. E essa é a grande doutrina da expiação substitutiva, é o coração do Evangelho. Naquela cruz, ele levou todos os meus crimes, crimes do passado, do presente, do futuro, cometidos contra Deus. E ele bebeu o cálice da ira de Deus que nós merecíamos, que você merecia beber por toda a eternidade, simbolizando o desprazer de Deus sobre aqueles que pecam contra a sua lei santa. Você se recorda quando Abraão ele levou Isaque até aquela montanha, o seu único filho que ele amava muito, e aquele filho não ofereceu nenhum tipo de resistência e deitou-se no altar. E quando aquele pai entregou a sua vontade, a vontade de Deus, ele desceu aquele cutelo para penetrar o coração de Isaque, de seu próprio filho, mas a sua mão foi detida e foi dito àquele velho homem que Deus tinha provido um carneiro. Muitos cristãos, eles pensam, oh, que final lindo para essa história. Meus irmãos, isso não é final, meus irmãos, é apenas um intervalo. Milhares de anos depois, Deus o Pai colocou a sua mão sobre o rosto do seu filho, seu único filho que ele amava, e tomou o cutelo da mão de Abraão e imolou o seu próprio filho unigênito no Calvário com toda a força da sua ira. E a ira de Deus é um dos temas centrais do Evangelho. A ira dele foi derramada naquele cordeiro, sem mancha, nem mácula, por causa dos nossos crimes, dos meus crimes. Cristo foi esmagado. Que maravilhoso é pensar que o Filho de Deus tomou o meu lugar, o seu lugar, e levou os seus pecados e sofreu a penalidade dos seus crimes na cruz do Calvário. A ira, meus irmãos, que nós merecíamos por toda uma eternidade, por pecar contra um Deus que é 3 vezes santo. Cristo tomou esse cálice lá na cruz do Calvário. Que maravilhosa essa mensagem, meus irmãos. Essa é boa notícia do Evangelho. A ira que era destinada a nós, Cristo tomou ela lá no Calvário, o justo pelos injustos. Essa é a mensagem do Evangelho. E essa também é a melhor notícia de amor que Deus deu ao mundo, meus irmãos. Esse foi mais um estudo aqui no canal Pregando Evangelho. Se você gostou desse estudo, meus irmãos, deixe o seu like, comente também e se inscreva caso ainda você não é inscrito para acompanhar nossos estudos e novos vídeos aqui no canal. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus.